Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro, a mais um programa nosso do estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui com a graça de Deus, em nome da União Espírita de Piracicaba. Já vou convidar, meu amigo Boanerges Tavares. Bem-vindo, Olá, Boanerges. Bruna, obrigado mais uma vez. Obrigado também você que está aí. Com certeza. E hoje nós vamos matar a saudade. Bem-vinda, Carolina. Estávamos com saudades. E que saudade, hein? Olá, Olha lá. pessoal. Muito obrigada. É sempre muito bom estar com vocês, né? Muito bom mesmo, e num assunto tão gostoso que nem o de hoje. É isso aí, vamos Gostoso. continuar. Depois a gente vai falar desse assunto, vamos continuar de semana passada, mas um pouco mais aprofundado, né? Vamos começar com a nossa prece, então, acalmando nossos corações, acalmando nossa mente, nosso pensamento. Nós dizemos, Pai nosso, nosso Deus Criador, cheio de bondade, muito obrigado por tudo, por todas as oportunidades que temos de crescimento, de aprendizagem, que possamos, sabendo da nossa condição de criaturas suas, criaturas nascidas para o amor, que possamos espalhar esse amor, que possamos ser luz, que possamos assim iluminar o mundo, em conjunto, nessa obra de Jesus, nosso mestre, trabalhador incansável, nosso governador planetário, que tanto nos ampara, nos orienta e nos oportuniza. Em especial hoje, lembramos dos nossos anjos guardiães, nossos mentores, esses espíritos protetores que se fazem presente, pois estão conectados conosco de uma forma especial, como temos visto e vamos hoje continuar a conversar no nosso estudo. Que esse ser que assume essa missão, que assume essa tarefa, que ele tenha de nós a contrapartida, a abertura do coração, os ouvidos abertos, atentos às orientações. E que nessa próxima hora do nosso estudo, nós aqui, desse lado, vocês aí que nos escutam, que estão dispostos a aprenderem, que tenhamos uma hora iluminada, a bênção no ambiente em que estamos, e luz, proteção e amparo. Que assim seja. Então, vamos lá. No último encontro, nós vimos que as afeições que mantêm os espíritos, assim como nós encarnados aqui, elas são consequências da conformidade de sentimentos. Então, abre aspas, está até assim no Livro dos Espíritos: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem, e os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. E assim nós conversamos o que os espíritos chamam de verdadeira afeição, como sendo aquela não carnal, que ela não tem relação com a matéria, e sim aquela que é espiritual, que levamos para sempre conosco, nossos afetos, parentes, amigos, das várias encarnações vivenciadas por nós, né? E nós vamos estudar agora, nós começamos um pouquinho, mas hoje nós vamos aprofundar o tema sobre os anjos guardiões, os espíritos protetores, né? Então, vamos começar com a leitura das questões. Vamos lá, então. Pergunta 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Vamos lá. Bom, você que nos acompanha aí toda semana no nosso estudo, eu quero, assim, antecipadamente dizer para vocês que hoje o dia deve ser muito emocionante. Então, se vocês me virem emocionado e algumas lágrimas correrem, não se espantem, porque realmente o tema é lindo, provocativo para nossas almas e nossos corações. Essa
questão do espírito protetor, isso deve ter acontecido na nossa vida de espírito, desde o momento em que nós passamos a assumir a característica num planeta de provas e expiações. A partir desse momento, quando nós já não mais éramos apenas aqueles espíritos que precisávamos provar, e não assumíamos nenhum compromisso com as experiências que vivíamos, porque vivíamos nessa fase. Mas no momento em que nós tomamos consciência de nós mesmos, começamos a agir, e a partir daí a cometermos erros voluntários e a possibilidade de errarmos com naturalidade, Deus, o seu imenso amor pelas suas criaturas, coloca em favor de todos nós um espírito que a nós é superior, com o objetivo de nos ajudar, como estudamos na semana passada, como um pai amoroso, bondoso, dedicado, que, digamos assim, na linguagem popular, não deixa a peteca cair, né? E esse pai, ele não deixa. Então, ele nos acompanha desde, provavelmente, épocas mais remotas, nos acompanha nesta encarnação, após esta encarnação, talvez em outras mais para frente, dependendo da circunstância, do processo de cada um de nós, evolutivo, necessidade de aprendizado e de realização de tarefas, né? Então, isso é naturalmente, para nós aqui que estamos no mundo material e que olhamos a vida no espaço estreito entre o corpo entre o nascer e o morrer, falar que um espírito nos acompanha por tantas encarnações, parece um negócio muito distante, né? Às vezes é difícil a gente conceber isso, mas se nós libertarmos a nossa mente desse padrão de pensamento, estendê-lo para o infinito, para a eternidade, porque nós somos criados para sermos eternos e imortais, não existimos sempre, mas somos imortais, jamais morreremos. Se nós estendermos nosso pensamento nessa direção, nós vamos ver, compreender essa informação que os Espíritos nos trazem, que a vida corpórea é uma fase curtíssima da vida do Espírito. Aluna Carol. É isso aí. Carol, você quer contar alguma coisa ou a gente pode seguir com a leitura? Não, vamos para a próxima. Assunto, vamos lá. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer, para outros, missão ou dever. Aí a questão A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Sabe, na lei divina não existe a obrigatoriedade para nada, porque acima de tudo está o nosso livre-arbítrio. Então, por pobreza da linguagem humana, os espíritos usam esse termo obrigado. Mas, na realidade, é que esse espírito superior, ao aceitar esse encargo de se tornar um espírito guardião de alguém, ou na linguagem espírita, o seu mentor espiritual, é um ato de extrema responsabilidade para ele, porque mesmo no passado ele já passou por essa fase, e ele precisou desse anjo guardião, e ele sabe desse espírito protetor, desse mentor espiritual na linguagem espírita, o quanto é importante para o desenvolvimento do espírito encarnado ter a presença desse anjo guardião em sua vida, na sua orientação. Então, quando ele assume essa tarefa, ele assume com tanto comprometimento, com tanta responsabilidade, com consciência de si mesmo, da responsabilidade, que representa isso, dos valores que representam tomar conta de um filho de Deus encarnado e orientá-lo pela vida eterna, ele jamais deixará isso sem acontecer. Não é? Então,
Para alguns, isso é um prazer? Sim, claro que é um prazer. Ele orientar o seu amigo do coração, como um pai faz com um filho querido, desde a sua infância. Para os outros é uma missão. Prazer e missão, tudo junto, né? Porque conduzir o Filho de Deus, como dissemos, é uma missão maravilhosa. E também um dever, porque às vezes, ao longo das nossas existências, os seres se comprometem, mesmo aqueles que estão num padrão mais evoluído, às vezes se comprometem com outros que estão aqui atrás e precisam, de alguma forma, contribuir com a sua evolução, com que ele se liberte dos compromissos que, às vezes, o outro até participou, e assim ele possa se libertar dos seus problemas internos, das suas mazelas, dos seus valores morais, às vezes contaminados. Então, é para ele um dever, mas mesmo sendo um dever, não deixa de ser uma missão. E também não deixa de ser um prazer fazer isso, porque praticar o bem é sempre um prazer. Boanerges, quando a gente lê, né, a pergunta e a gente lê a resposta dessa 493, o que me vem à cabeça é o aprendizado que a gente pode tomar para a nossa vida, né? De que, assim, é que a gente ainda está muito pequeno, a gente sabe que está engatinhando, pequeno no sentido da evolução, né? Então, a gente divide em caixinhas, né? Obrigação, dever, missão, o prazer, né? Aquela coisa. E, na verdade, a evolução, esses espíritos superiores, né? O que eles nos trazem no que diz respeito à evolução, é que, de fato, é uma honra para eles aceitar um encargo desse. Não deixa de ser uma obrigação, porque tem uma responsabilidade, mas eles aceitaram essa responsabilidade e a fazem amorosamente. Olha que ensinamento que a gente pode trazer para as nossas obrigações diárias, né? Eu acho que isso é muito bacana da gente olhar para isso e trazer para o nosso dia a dia, né? Então, eu esqueci de complementar. Olha só, eu não respondi a, né? A 493A. Então, quantas vezes, dependendo da evolução desse espírito, se ele está num estágio em que ele ainda não possui uma potência espiritual suficiente para que ele possa irradiar a sua capacidade de envolvimento, de ensinamento para vários espíritos ao mesmo tempo, ele se dedica mais especificamente a qual ele está mais ligado, e a outro também, em menor intensidade, mas que nem por causa disso eles ficam menos protegidos, porque outros espíritos também os auxiliarão nessa tarefa importantíssima, que nos dão muita segurança na nossa jornada terrena. Bonerges, você está com interferência no seu microfone. Eu também estou ouvindo. O que está acontecendo? Você está passando o microfone na roupa, essa é a impressão que dá. Então deixa eu tirar isso aqui, ó. Peraí. Acho que quando eu coloco só no lado esquerdo, aí eu não bato com a mão nele e não faz esse barulhinho. Acho que deve ser isso. Peraí. Pronto. Tá aí, aqui é assim, gente, é o making off ao vivo. Vamos lá. É que apesar de eu não ser italiano, não tem nada de italiano, mas eu tenho uma mania de gesticular que é uma coisa de louco. Eu não sei de onde vem isso, porque não tem, na minha história familiar, não tem nada de italiano. Mas até parece que. É a sua forma de se expressar, tá tudo certo. E o que eu queria falar é que, assim, a organização é fenomenal, né, Bonerges? A organização não teria como ser diferente, né? Estamos falando de um planeta, estamos falando de um governador planetário que a gente fala muito dele, então é organizado num nível assim que ninguém está desamparado. Eu acho que é isso fundamental para a gente, né, compreender. O que você falou, Bruna, não é à toa que Jesus nos diz e afirma categoricamente: os cabelos das tuas cabeças estão contadas, e nenhuma folha cai sem a permissão de nosso Pai. Quer dizer, é tudo. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem. É verdade. Vou citar dois exemplos
impressionantes da história espírita no Brasil. Um deles já desencarnou, mas o outro está aí com a gente. O Chico, quando criança, até chegar na sua fase de adolescência, até um pouquinho antes, tinha outros espíritos que cuidavam dele e que eram seu anjo guardião. Após o desencarne de sua mãe, a sua própria mãe assumiu essa tarefa de mantê-lo num padrão mental e de vigilância, mesmo na infância, para que ele pudesse cumprir com a sua tarefa. Um dado momento, esta mãe chega para ele e diz assim, ele ainda criança, assim, filho, terei que me afastar por um tempo, mas se você se comportar, Deus vai te mandar um anjo maravilhoso para proteger ele naquela visão infantil, falar, mas eu não quero um anjo, eu quero você, que é minha mãe querida do meu coração, né? Muito bem. Quando o Chico entra na adolescência, está por ali, naquela idade, ali, 16, 17 anos mais ou menos, não peguei a data precisa, quem aparece para ele? Emmanuel. E se mantém com ele a vida inteira, na toda a sua fase da prática mais intensa da sua mediunidade, que trouxe para a humanidade terrena, depois de Kardec, a mais bela e mais completo conteúdo espiritual para a humanidade. Nós temos também Divaldo Franco, que praticamente é a mesma situação, com exceção de que ele não teve a sua mãe ou o seu pai como guardião dele, porque eles não passaram por essa situação. Mas ele teve guardião até os períodos da sua adolescência, e depois Joana de Ângeles assume essa tarefa junto dele e pronto. De lá para cá, é uma obra linda atrás da outra, e até agora, ele com 93 anos, se eu não me engano, ou 94, não sei se já completou isso, não fiz as contas, mas está por aí, até hoje. Ela está com ele, ajudando ele na sua luta, fica doente, sara, continua, com 90 e tantos anos, viajando, produzindo com 90 e tantos anos. É uma beleza. Só colocando aqui uma questão, enquanto a gente encarnado e talvez ainda precisando, né, de um caminho pela frente, é muito mais fácil para a gente quando a gente materializa esse, entre aspas, anjo da guarda, como alguém que já passou pela nossa vida, né, alguém que a gente já amou, alguém que pode ver uma situação difícil, né? Vai no dentista, né? Então pense em quem? Eu vou pensar no meu avô que já morreu, na minha irmã que já morreu. Então, e fica pegado ali, não vai me proteger, né? É mais fácil para a gente pensar que tem alguém que a gente já amou, já viveu próximo da gente, né? Só que é o que você colocou hoje, Bonerges, que primeiro que a gente tem a questão da reencarnação, né? Segundo, a gente tem todos os planos de vida que a gente nem imagina. Então, muitas vezes a gente pode pensar que tem alguém genuinamente nos conduzindo e nos acolhendo nesse mundo espiritual. Então, eu acho que a maior graça de tudo isso é pensar que é muito maior do que aquele amor que a gente pode sequer imaginar, né? A Carol deixando os dentistas em maus lençóis. Mas eu entendo, não é fácil. Mas ela estava falando aí, e eu estava lembrando da história do Chico na infância dele, aquele momento assim muito triste, dolorosa moralmente da vida dele, em que ele está na casa de um parente, porque o pai não tinha condição de criar todos ao mesmo tempo após o desencarne da mãe, né, não tinha condições de mantê-los todos juntos, e ele vai morar na casa de um parente, e a parente o forçava a fazer coisas vegetaminosas, assim, muito desgastante, muito emocionalmente muito forte, não é? E ele vai, eu não vou citar o que é que ele fazia aqui, mas aqueles que assistirem o filme dele verão o que é que ele tinha que fazer. E quando ele fala para a mãe fala assim, não, meu filho,
já vai passar. Não, não leve isso de outra forma, né? Assume isso, aceita e continua. É realmente isso que você falou. Para ele foi uma situação muito constrangedora, mas quando ele se apega à mãe, ele consegue suportar. Que era palpável para ele, né? Sim, vamos Queria lá fazer para a uma proposta próxima. para vocês. Ah, sim, diga. Na 495 agora, eu tinha pedido para vocês não lerem a resposta. Mas acho que vocês podiam ler até o protetor volta desde que este o chame. Tá. Carol, Tá eu vou bom? por aí para Carol, então. Uhum. Tá, 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, veja só. Nós, às vezes, submetidos a um padrão de pensamento e de sentir muito limitado, por dois grandes motivos atualmente na humanidade. Um deles é exatamente o materialismo. O materialismo que surgiu entre os homens numa série de circunstâncias de nossa história após a humanidade, após a Idade Média, tá certo? Que trouxe para nós uma proposta que transformou a humanidade numa situação muito, muito ruim. Nós não estamos falando aqui dos recursos materiais que as ciências trouxe para nós. Hoje nós nos utilizamos do computador, do celular, do smartphone, da internet, de todas essas coisas, dos instrumentos que temos em casa, na indústria, no transporte, tudo isso que é maravilhoso para a humanidade. Mas nós falamos aqui de uma proposta filosófica que está embutida aí. E essa proposta filosófica é, primeiramente, Deus não existe. Mataram Deus quando dizem que o universo surgiu fortuitamente de uma explosão que aconteceu um dado momento por aí e que se formou o universo. Resumidamente, né, pessoal, minha informação não é científica, é apenas de alguém que lê esporadicamente sobre o assunto, tá? Depois que eles mataram Deus, eles disseram que nós somos só o corpo físico, que nós não temos alma, que a alma não existe. E, consequentemente, após a morte, nada de nós sobrevive. Não existe a necessidade de nós considerarmos uma parte espiritual em nós. E nós não temos esse futuro. O futuro para nós não existe, só existe o túmulo. Essa é a proposta materialista. Antes não era assim. Apesar de todos os problemas religiosos que a humanidade viveu, não era assim. Todos acreditavam na existência de Deus. Era comum para o ser humano considerar a existência desse ser superior, nosso Pai que nos criou, conforme nos ensinou Jesus. Mas, com a vinda dessa doutrina materialista entre nós, que se disseminou pelo planeta, matando as esperanças do ser humano e a sua certeza de futuro, nós passamos a viver entre o berço e o túmulo, dedicando toda a nossa vida única e exclusivamente pela conquista das coisas materiais a qualquer custo. Depois, mais tarde, nós cansamos, adquirimos doenças psicológicas. Essas doenças psicológicas drenam as nossas energias, enfraquecem nosso organismo, aí vem as doenças fisiológicas que atacam o nosso sistema vital. Nós desencarnamos e levamos tudo isso para o outro. Mas, se não existisse nada disso, se nós não tivéssemos vivido nada disso, diante dessa proposta divina, nós não teríamos essas dores todas. Tá certo? Nós não nos tornaríamos sensíveis à proposta do anjo guardião, não nos afastaríamos dele.
Não seria inútil os seus conselhos e as suas orientações, e nós estaríamos mais fortes, mais protegidos, diante dos momentos sublimes das nossas decisões, nos livrando da influência dos espíritos inferiores. Mas nós preferimos abandoná-los e entregarmos nessa proposta que está aí. Não os ouvimos. Mas, depois de tanta luta, depois de tanto confronto, de tanto machucarmos, de sermos machucados, um dia nós cansamos. E quando nós cansamos de lutar, de sofrer, de machucar e de ser machucado, nós voltamos a nossa mente para eles. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos, no dizer de Valdo Franco, dulcigênidos. Somos filhos da luz. A proposta que vive dentro de nós é a proposta do amor, a proposta do bem, não é do mal. A do mal é fruto dos nossos erros, da nossa teimosia, do nosso orgulho e de todos os outros sentimentos degradantes que derivam do orgulho. Então, quando nós cansarmos de tudo isso e voltarmos a nossa mente em direção ao nosso anjo guardião, ele retorna para nós, nos atendendo, nos socorrendo e nos amparando. A partir daqui é eu que leio, né? Então, essa resposta, ela é longa e ela é linda. É como que um tratado de anjo guardião feito pelo Espírito São Luís e Santo Agostinho, passado para Kardec, e como ele é muito longo, e para as meninas lerem, e depois eu sair comentando atrás, fica assim um pouco mais difícil para nós e mais longo. Então eu vou ler trechinhos e incluindo alguns comentários nesses trechinhos, para que a gente possa penetrar nessa essência. E sugiro a todos vocês que nos ouvem, que depois desse estudo, quando puderem, peguem o Livro dos Espíritos, sentem-se calmamente e dissequem essa mensagem, palavra por palavra, frase por frase, e vejam a beleza dela. Então vamos lá. É uma doutrina esta do anjo guardião, e pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Santa, né? Seu encantamento, essa doçura, a beleza que existe nessa proposta, porque se nós olharmos, compararmos ela com a proposta material, que diz que nada existe, e compararmos a outra, que diz que nós temos uma proteção espiritual de alguém que é superior a nós, que nos protege, é simplesmente o oposto, totalmente oposto e grandioso. Continuando. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar? Olha só. Não só se nós nos socorremos nos nossos amigos, nos nossos momentos mais difíceis, que nós confiamos, para nos ajudar, imagina só você saber que do lado do mundo espiritual existe um ser superior a você, superior a nós, que nos acompanha. Que ideia maravilhosa. E que estão prontos para nos aconselhar e amparar. Não só aconselhar, eles nos amparam. Espiritualmente, lógico, não materialmente, mas espiritualmente nos amparam. Não é isso? Não nos ampara a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Veja, abrupta. Ele não fala suave montanha, abrupta, quase que vertical. E aí nós vamos citar os dois exemplos que nós já citamos agora há pouco, do Chico e do Divaldo. Meu Deus, quanto cresceu o Chico nessa encarnação. Nós hoje não temos condições de mensurar o quanto esse homem evoluiu, o quanto ele cresceu nesses 92 anos que ele viveu entre nós,
sendo que desde os primeiros anos dele, ainda como criança, quando ele via os espíritos e conversava com os espíritos, transmitia essas informações para os adultos não entendiam nada, ficavam perplexos. O padre daquela região ali, que ele era o confessor com quem ele conversava, o padre ficava assim, sem saber o que fazer com ele, pela grandiosidade das informações e simplicidade das informações que ele, como criança, passava para o padre. Até que ficou adolescente e se afastou da igreja para cumprir com essa tarefa. Os professores ficavam encantados com as coisas com que ele escrevia no quadro. E depois, ele deixou essa obra sublime, maravilhosa. Ele acendeu essa montanha com a ajuda de quem? Quem é que estava ao seu lado, ajudando, orientando para que ele subisse essa montanha? Emmanuel. Divaldo, nós vamos resumir um pouco o comentário, porque ele ainda está encarnado. Então, como é de praxe na doutrina espírita, a gente não elogia muito pessoa encarnada, né? A gente não faz muito isso. Mas veja só, Divaldo também teve uma infância muito difícil, muito dolorosa, seus pais, uma família grande, muitos filhos, dificuldades econômicas, e ele passa por um processo obsessivo logo no início da prática da sua mediunidade. Quando ele via os espíritos, que ele falava para os pais, ele era severamente repreendido e, às vezes, até ameaçado de apanhar pelo pai, que ele falava que tinha o educador lá. O educador era um cinto que estava pendurado atrás da porta, não é? Então, veja só a saga desses homens, mas, no entanto, quando ele chega na adolescência, Joana aparece para ele. É o seu mentor espiritual, a sua mentora espiritual, seu anjo guardião, que o acompanha até hoje nessa senda. Esse homem viajou muitos países. Ele chegou a uma época da sua vida em que ele ficava mais que 260 dias viajando ou fazendo palestras e conferências espíritas pelo planeta. Foi o primeiro homem a entrar no mundo árabe fazendo uma palestra espírita. Entrou na Turquia fazendo palestra espírita. Veja só que tarefa que esse homem realizou. Montou lá a Casa da Mansão, onde abriga milhares de famílias, milhares de crianças e adolescentes. Hoje, muitos das pessoas, daquelas crianças que ele tratou quando eram crianças ainda, lá no finalzinho da década de 50, hoje são homens formados com profissões que ele adotou como filhos. Veja que tarefa maravilhosa. E ainda está aí. Às vezes fica doente, sara, viaja, volta, adoece, sara, viaja, volta, adoece. E está aí, lutando com 93 ou 94 anos, alguma coisa assim, né? Não fiz essa conta. Que maravilha, tudo isso apoiado em quem? Na sua vontade de fazer, e nesse anjo guardião, nesse maravilhoso ser que Deus coloca ao nosso lado, superior a nós, para nos ajudar nessa caminhada. Bonerges. Oi. Já que você fala tanto de Divaldo, fui pesquisar, né, a idade dele. Fala. 94 anos, nasceu em 5 de maio de 1927. É isso aí. Um ano a mais do que falei. Não é? E trabalhando. Veja só. Muito bem. Vamos continuar. Aí eles falam assim: mais sinceros e dedicados amigos do que todos os mais intimamente que se vos ligam à terra. De todos os seres que nós conhecemos na terra, de todos, sem exceção, todos os seres, todos aqueles com mais intimidade que a gente tenha, com mais carinho, com mais amor, com mais empenho que a gente possa ter por esse ser, ainda não se compara a que esse que está do outro lado da vida oferece para nós. Veja só. Que comparação maravilhosa. Tá certo? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí permanecem por amor de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí permanecem por amor. Desempenham bela, penosa missão.
Veja só. Nossa, pode dar um trabalho danado cuidar de nós. Não é fácil. Nós somos teimosos, nós somos ranzinzas, gostamos de praticar o mal, gostamos de, sabe, de fazer um monte de tolice, gostamos de vício, e eles ficam ali nos orientando, sabe, nos acompanhando, nos protegendo, e a gente erra, e a gente erra ele de novo, e a gente erra. Ele é incansável. E aí, essa informação maravilhosa, que eles estão aqui por ordem de Deus, por determinação do nosso Pai, Senhor de todo o universo, Criador de tudo. Criador de tudo. Por Ele, é uma determinação divina. Não tem como escapar. É uma determinação divina não se questiona. Você pode até questionar, mas não dá em nada, né? Porque quando a gente usa o nosso livre-arbítrio adequadamente, dá o quê? Dá em dor. Não é mesmo? Então, questionar? Pode questionar, mas o resultado é ruim, não é bom. Não é mesmo? Então, continuando. Sim, onde quer que estejas, estarão convosco. Onde quer que estejam, estarão convosco. Nem nos cárceres estáis separados desses amigos, a quem em quem vocês não podeis ver. Nem nos lugares de devassidão, e nem na solidão. Sabe? Um dia desse eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, e ele falou uma coisa sobre cárcere que eu achei interessantíssimo. Ele disse assim, você sabe que tipo de espírito que mais tem dentro do cárcere? Anjo protetor. Porque o anjo mau já te levou, o espírito mau já te levou lá para o cárcere, né? Agora, quem está lá? Quem está lá junto com você é o teu anjo guardião, o teu mentor espiritual, que está lá fazendo uma luta para desbravar a nossa mente e descongelar o nosso coração para que a gente reflita naqueles anos de reclusão e, consequentemente, saia de lá melhor. E quem está de fora da prisão? As mães. Ah, as mães. Por que elas estão de fora da prisão? Por palavra-chave, amor. Amor ao ente amado que se encontra lá dentro, que fraquejou, mas que ela nem por isso o abandona. Se mãe não nos abandona, imagina a Deus. Imagina esse anjo guardião que eles acabaram de me dizer que nenhum outro ser humano que nos ame na Terra ama mais que eles. Veja só. Muito bem. E quando nós estamos também de devassidão? Também eles estão lá nos orientando para que a gente não avance muito. Não avança, não vai, para aí. Para por aí, volta. Volta, não te compromete. Não vai tão fundo. Vai mais raso. Onde seja mais fácil de te recolher de volta. Não penetra tanto nesse ambiente. Não te deixa levar tanto por essa proposta. Volta para nós, volta. Ele está lá com a gente. Mesmo sendo assim. Infelizmente, eu tentei relembrar o livro que li, que menciona o caso de um ambiente, um boate, alguma coisa em que há uma excursão espiritual e que lá a excursão espiritual encontra o quê? Encontra um anjo guardião de um espírito lá que estava bastante, uma pessoa que estava bastante comprometida e que ela estava fazendo uma luta muito grande para tentar resgatar esse ente querido daquele ângulo. Mas eu não consegui lembrar do livro, infelizmente. Vai passar. Dessa vez vai passar, tá certo? Nem nesses ambientes eles não deixam só. Veja só que maravilha você saber que você pode sair para se divertir. E você diz assim, meu anjo guardião, eu vou me divertir, vou passear, vou dançar, vou num restaurante, vou comer com os amigos. Me acompanhe, me ajude. Não deixe que eu avance tanto. Ele interage com você daquele lugar. E você saberá se comportar socialmente muito bem, de virar aquela relação social, mas sem se comprometer com ela. E em outras situações também. Nós podemos contar com eles. Ora, que beleza! Que maravilha isso!
E quando você estiver triste, que a dor foi muito grande, que a prova foi muito forte, que a expiação foi muito dolorosa, e que você está ali sofrendo, quem está ao teu lado? E se você dirigir a tua mente para ele, teu anjo guardião, teu mentor espiritual, estar ali te amparando, te dando bons conselhos, te oferecendo energia, te dando otimismo, boas intuições para que você se liberte desse momento triste e avance. Muito bem. Vamos continuar. Então, eles falam, estais separado desses amigos, estais separado desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Então, quando nós tivermos desses momentos de nossa vida tão difíceis, que nós percebermos um brando, suave sentimento nos envolvendo, nos aliviando assim de repente, e que às vezes a gente não consegue sustentar, é Ele junto de nós, nos acariciando a cabeça, nos acalentando, para que a gente seja capaz de superar esses momentos mais difíceis, nos dando os conselhos ponderados, para que a gente saiba medir melhor o que fazer. E eles continuam. Ah, se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudariam nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, quanto nos livraríamos não cairíamos nessas armadilhas perversas dos maus espíritos que encontram nossas fraquezas e, punga, nós caímos nela. Nossas fraquezas. Mas, ó, quantas vezes no dia solene, dia solene. Que dia solene é esse? Não se verá esse anjo guardião constrangido a vos observar. Sabe qual que é o dia solene, pessoal? O dia do nosso desencarne. Após o desencarne, ele vai dizer assim para nós: não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, no entanto você preferiu o abismo. Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir o conselho da mentira. Oh, a mentira que a gente acabou de narrar, que está agora aí, trazida pela essa filosofia materialista tão perversa, que destroça a nossa alma. Libertemos-nos disso, não podemos continuar assim. E aí ele continua. Interrogai o vosso anjo guardião, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Terna intimidade. Sabe, olha só, vamos trazer uma comparação para a nossa vida humana. Como é que a gente consegue ter uma conversa terna e suave com alguém íntima? É difícil a gente conseguir isso no planeta. É preciso a gente confiar muito na pessoa para que a gente possa chegar a esse nível de intimidade. Mas com ele não tem problema. Nós podemos fazer essa relação íntima, entrelaçar nossos pensamentos, nossos sentimentos com o treinamento dele, porque entre nós deve reinar a melhor relação dos amigos. E continuando, eles dizem, não pensei que lhes ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus. Nada que a gente faça, nada que a gente pensa, nada que a gente sinta, nada que está no nosso âmago é possível esconder deles. A gente não pode enganá-los. Nada, absolutamente nada. Eu vou fazer tal coisa assim porque meu anjo guardião não vai ver. Engano. Ele sabe.
Muito bem. Pensai no futuro. Ou seja, vamos sair da nossa visão de berço e túmulo, vamos estender a nossa visão para além, para o futuro infinito. O futuro infinito. Procurai de adiantar-vos na vida presente. Ou seja, vamos utilizar o máximo que a vida presente nos possibilite para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. Assim fazendo, encurtareis vossas provas. E mais felizes tornar-vos-eis as vossas existências. Por que isso? Porque vamos lá. A gente tem certas provas a realizar em nossa programação espiritual. Aí nós erramos na primeira. Repetimos. Nós não passamos para a segunda. Erramos de novo na primeira. Não passamos para a segunda. Erramos na terceira vez a primeira. Não passamos para a segunda. Erramos 4 vezes a primeira. E assim vamos errando. O que é que acontece? Nós estendemos o ciclo reencarnatório nosso. Vamos tendo que reencarnar, 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 reencarnar. E se nós, digamos assim, hipoteticamente, tivermos que passar por 10 provas na vida, 10 provas, e aí nós não passamos da primeira. Empurramos tudo para frente. Então, esse momento, para nós, fica mais difícil, porque nós empurramos tudo para frente, tudo. Deixamos tudo para mais tarde. Não é? Então, eles continuam. Vamos, homens, coragem, vamos ter coragem, né? De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Nós estamos cheios de preconceitos de todos os tipos e de todas as formas e de todas as ordens e ideias preconcebidas que foram nos encaixadas na nossa mente e a gente é incapaz de raciocinar para transformar essas ideias e modificar os valores que tudo isso nos envolve, tornando a nossa vida muito mais difícil. Muito mais difícil. Às vezes, vê uma notícia nova e a gente fica sem saber o que é, porque a gente está presa a essas ideias. Veja só, ultimamente, entre nós, agora, existem alguns seres que não admitem nem que a Terra é redonda. Não é? De tão presos que estão a essas ideias, né? Ideias preconcebidas, não admitem. Alguns, por exemplo, não admitem que o homem foi à Lua. Outros não admitem que existem satélites no espaço que são usados para a nossa comunicação, e outros que nós já mandamos satélites lá em Marte, em outros planetas, outros em direção ao Sol. Tudo por causa de uma ideia concebida, porque estão com suas mentes travadas. E assim é nas relações sociais, nas questões religiosas, nas questões políticas e culturais, em todos os sentidos. Nós vivemos essas ideias preconcebidas e nós precisamos libertar a nossa mente para que a gente realmente encontre a nossa felicidade. Então, eles continuam dizendo: entrai na vossa senda que se abre diante dos vossos passos. Caminhai, como é a forma natural dos espíritos superiores falarem. Tendes guias para segui-los, para guiá-los, para vos orientar. Tendes guias que lhes levam para um ponto, para uma meta. E essa meta, a qual eles estão submetidos a fazer, a nos levar, é a nosso Pai. A meta deles é nos orientar para que um dia a gente esteja em comunhão com Deus. Continua, pessoal, não acabou não para por aí. Ainda continua, ainda vai mais para frente. Aos que consideram impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se consagrarem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando
embora muitos milhões de léguas distante de vós. Opa! Aí eu quero citar aqui um livro. O livro chama-se Ai, meu Deus. Ajuda Renúncia. eu aí. Renúncia. Obrigado, Bruna. Eu já te pedi socorro mesmo. Renúncia. Alcione, a pedido de Jesus, está vivendo uma experiência de desenvolvimento de conhecimento em um outro sistema solar, distante do planeta, do nosso sistema, aproximadamente 8,56 anos-luz de distância da Terra, do nosso sistema solar. Esse sistema solar chama-se Sirius. E lá em um dos planetas de Sirius, Alcione realiza um trabalho importantíssimo de aprendizado para trazer para o planeta uma série de conhecimento no que diz respeito ao som, à imagem e à música, uma série de coisas que nós precisamos aqui no nosso planeta para esse desenvolvimento, e Jesus designou esse espírito chamado de Alcione para ir lá, e lá ela está também com outros espíritos, e um desses espíritos é seu mentor espiritual, um espírito mais adiantado que ela. Mas ela tem vínculos muito fortes com algumas almas na Terra. E de lá ela os ajuda aqui. Veja só, para nós, materialmente, a distância é 8,5 anos-luz de distância da Terra. E para ela é assim, certo? Para ela é assim. Muito bem. Então, continuando. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam uma ligação com os vossos. Não existe distância para o espírito, para essa conexão magnética, carregada de amor, carregada de sentimento, não existe distância. Ela é instantânea. Lembro quando nós estudamos como o espírito se desloca lá atrás, que nós aprendemos que basta o espírito pensar que ele está lá? Lembram dessa questão? Nós estudamos isso lá atrás, lá no início do livro, lá, que o espírito se desloca à velocidade do pensamento. Ele pensa, ele está. Quando a gente falou sobre fluido cósmico. Exatamente. E nós citaremos ainda um pouquinho hoje aqui. Kardec vai citar isso para nós, né? Muito bem. Então, continuando. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certo de que Deus não nos impõe tarefas superiores às nossas forças, e aí ele cita tanto para eles quanto para nós, e de que não vos deixa, desculpe aqui, tá, e que não vos deixa sós na terra, sem amigos e sem amparo. Ou seja, por maior que seja a nossa dor, por maior que seja o nosso sofrimento, por maior que seja a nossa carga moral, por maior que seja a nossa carga de trabalho, de luta, de afazeres, de vai e vem, de conflitos, de dificuldades de trânsito, de dificuldades fora de casa, de dificuldades dentro de casa, de dificuldades no trabalho, de dificuldades na profissão, de vontade nos estudos, de dificuldades no relacionamento, enfim. Nada disso é colocado sobre nossos ombros sem que seja uma carga que nós possamos suportar. Às vezes fraquejamos. Mas ela é suportável, porque ela é colocada sobre nossos ombros sob o conhecimento e a permissão de Deus. Mas, como os próprios Espíritos nos afirmam, mesmo nesses momentos, e principalmente neles, nós não estamos só. Nós temos amigos e não estamos sem amparo. Continua, mais um pouquinho. Cada anjo guardião tem o seu protegido, pelo qual vela como um pai pelo filho. Como falamos agora há pouco. Alegre-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Às vezes, as pessoas
pense que o espírito não fica triste. O espírito fica triste quando vê o mal proliferar. Ele fica triste, ele fala, puxa vida, tanto esforço, tanta luta, e eles não entenderam. Tanta programação, tanto que se fez aqui, tanto que se estudou, que viu e faz absorção, faz outra opção. Não, para esse aqui, o melhor caminho é esse, nós vamos oferecer todos esses recursos para ele não fraquejar. E ele vai lá e fraqueja. Eles ficam tristes com isso. Como o pai que orienta tanto o filho, tanto, e aí vê o filho seguir aquele caminho. Ou aquela mãe que no domingo à tarde vai lá para a frente do presídio para socorrer esse filho, levar um pouco de consolo para ele, de amparo, de carinho materno, para que a vida lá dentro dele seja menos dolorosa, menos suave, menos constrangedora, né? Muito bem. Não receis fatigar-vos com os vossos argumentos. Olha que legal. Não cansa. Você não pode, você não se canse. Enche ele de pergunta. Pergunta, pergunta, pergunta. Você tem dúvida, pergunta. Você tem dúvida, pergunta. Uma hora você vai conseguir essa conexão. Uma hora você vai conseguir essa conexão, essa resposta virá. Pergunte. E não se canse. Não tem problema, não. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Sempre. E sempre é sempre, pessoal. Não é agora, sim, amanhã, não. É sempre, é sempre. Sempre que eu falei, você vai para o lazer, você vai para o trabalho, você pede orientação. Você vai entrar numa reunião, você fala, eu vou entrar numa reunião, me ajuda nessa reunião. Você sai da reunião, muito obrigado, olha, a reunião foi um sucesso, muito obrigado pela tua ajuda. Você vai embora enfrentar o trânsito difícil, olha, me ajuda a ter paciência, não xingar aquele que me fecha, não fechar ninguém, não sei o quê, não reclamar do excesso de trânsito, o sinal fechou e etc e tal. É assim. É assim, não é bengala, pessoal. Não vamos pensar que é bengala, ou não. O que é que eu faço agora? Eu acelero ou eu freio? Não, não é isso. É você pedir a inspiração necessária para que você enfrente as suas mazelas, porque você só se irrita no trânsito porque você tem irritação dentro de você. Você só reclama do trânsito porque você tem esse hábito dentro de você. Então, quando você fala para ele, olha, me ajuda para que eu não faça isso, você está querendo se libertar disso. É a tua procura por essa, porque você está cansado de tanto fazer. Você está tão cansado de fazer isso e não percebe que você está cansado. E aí você reclama, porque você está cansado de reclamar. Boa eu estou rindo aqui, porque só te interromper rapidinho para aproveitar o gancho, às vezes eu começo falando assim, ó, eu sei que eu estou dando trabalho, mas eu preciso. E a gente tem que, às vezes, dar risada da gente mesmo, né? Mas é nesse sentido mesmo, é conversar com eles, né? É isso mesmo. Então, como eu estava dizendo, a gente reclama, porque reclama que a gente reclama porque a gente está cansado de reclamar, e a gente continua reclamando porque a gente não encontra a saída. Porque se a gente encontrar essa coisa, por exemplo, para ele, olha, eu vou enfrentar um trânsito hoje, eu vou enfrentar a Marginal do Tietê, 8 horas da manhã, vai estar aquela coisa. Me ajuda a enfrentar, porque é inevitável enfrentar aquele trânsito. Hoje é inevitável. Então, você entrou nela, você vai ficar lá 2 horas para atravessar a rodovia do Tietê. Então, você precisa do quê? Paciência, tolerância, calma, uma série de coisas. O que você vai pedir para ele é isso. Você não tem, para que você comece daqui a pouco a buzinar, você começa a acelerar, fazer um monte de coisa. Agora, você pedir para ele ajuda, você vai amenizar. Você vai passar as 2 horas de trânsito, vai, mas com menos dor do que o outro que ficou buzinando e reclamando. Né? Será mais suave, você vai gastar menos energia, vai estar menos cansado no final, vai estar mais lúcido. Então, lá, vamos continuar. E assim, nessa relação, sereis mais fortes e mais felizes. Claro, você venceu a tua característica de reclamão, de impaciente, você saiu mais forte, saiu mais feliz, naturalmente, né? São essas comunicações de cada dia, com o seu espírito familiar, que fazem que sejam médios todos os homens. Opa, que legal! Que beleza de informação é essa? Essa, é exatamente essa informação que às vezes as pessoas falam, todo ser humano é médio, mas ninguém, às vezes a gente não consegue perceber o que significa essa informação. É essa conexão que nós temos com o mundo espiritual, porque nós estamos com uma visão, um lado da nossa visão para a vida material e outra para o mundo espiritual,
às vezes totalmente inconsciente. Mas quando nos relacionamos com o nosso espírito guardião, nós passamos a ter essa relação consciente. E hoje, assim, a gente tendo essa relação com esse espírito, essas pessoas que nós somos, que aparentemente não somos médiums, como aqueles que são considerados médios explícitos, né? Porque realmente fazem comunicação com os espíritos, trazem comunicação dos espíritos, se relacionam com os espíritos, veem, conversam, ouvem, sentem, e outras manifestações mais que são características de diversas mediunidades que existem por aí, tá certo? Essa manifestação, e aí vem uma coisa maravilhosa que eles me dizem. Esses médios ignorados, que somos aqueles que não temos essa mediunidade ostensiva, não é? Mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão, qual oceano sem margem. Ah, qual oceano sem margem, levando de roldão a incredulidade e a ignorância, que campeia, que medra, que se miscuiu na sociedade humana, se miscuiu entre nós. E aqui agora, eu lembro no sermão profético que Jesus fez alguns dias, um pouco antes do seu suplício no Calvário, uns dias antes, quando ele faz o sermão profético, que é o segundo sermão mais comprido, mais longo de Jesus. Primeiro é o sermão da montanha, sermão do monte, e depois do sermão profético. E lá pertinho do finalzinho, onde que ele vai fazendo vários alertas para nós a respeito das coisas que poderiam acontecer conosco e que realmente aconteceram pela nossa fragilidade moral, por nós não termos o ouvido adequadamente. Ele diz assim: e todas essas coisas que acontecerem, palavras de guerra, etc, 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 ainda não será o fim. Mas o dia em que o evangelho estiver sendo pregado por todo o planeta, aí será o fim. Veja, olha aqui. Olha o que estou dizendo aqui. Esses espalharão como oceanos sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Isso significa, se nós vamos ter esse contato espiritual mais intensamente com esse nosso irmão, e tudo isso acontecerá na Terra, o que vai acontecer com o mal? Vai acabar. E aí, vai acontecer uma coisa legal. Sabe, Paulo complementa esse momento com uma coisa que ele diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 16, né, você até colocou aí para a gente para facilitar, capítulo 16, versículo 22, comentário de Emmanuel, está no livro Pão Nosso. Paulo diz exatamente assim, ó: pois Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Aí Emmanuel pega essa fala de Paulo e faz assim, grandona, para a gente entender ela com mais precisão, com mais profundidade. Emmanuel tem esse dom maravilhoso de pegar textozinhos do Evangelho pequenos assim, transformar num ensinamento desse tamanho, que deixa a gente confuso e preocupado. Então, aí Emmanuel diz assim, que esse momento significa assim, que o dia que cada um de nós tivermos nos libertado de nossos males, de todos os nossos males, de todo o nosso orgulhismo, de todo o nosso orgulho, de todos esses sentimentos que derivam do orgulho, e tivermos nos libertado realmente dele, é neste dia, nesta hora, que Deus estará esmagando sobre os nossos pés o mal. O mal. Aquilo que representa o mal. Muito bem.
Aí ele faz uma exortação, eles dois fazem uma exortação para nós, para que a gente possa rever alguma das coisas que nós fazemos. Ele diz assim: homens doutos, vocês que são instruídos, né? Instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Ou seja, você que é mais sábio, ensina aquele que é ignorante. Você que é mais forte, protege o que é mais fraco. E assim sucessivamente. Você que tem recursos, ajuda o que não tem recursos. Em todos os campos da sociedade humana, em todos os afazeres, você que tem mais, faz por que tem menos. Implanta essa solidariedade entre nós para que a gente possa chegar a esse momento em que o Evangelho de Jesus está sendo pregado em todo o planeta. Não é? Ele continua. Não imagineis que a obra que fazeis desse modo, a do Cristo, é a que Deus impõe, é uma determinação divina que isso seja assim um dia, para que vos outorgou Deus a inteligência. Ou seja, para que ele nos deu? Foi para quê? Para a gente humilhar os outros, para a gente incentivar o nosso orgulho e dizer que nós sabemos mais que os outros, e assim a gente se sobrepor àqueles que sabem menos. E aí eles falam, se não para repartirdes com os vossos irmãos. Se não fazerdes o que se adiante pela senda que conduz ao bem, aventura a felicidade eterna. Veja, é isso aí. É essa proposta maravilhosa que significa para nós o anjo guardião, que Deus colocou esse espírito em nossa volta. Então, já que São Luís e Santo Agostinho se debruçaram sobre esse tema e fizeram todo esse apanhado de coisas e trouxeram para nós, para que a gente pudesse, assim, perceber a grandiosidade desse tema, da importância dessa doutrina, desse valor e desse irmão, desse amigo que está com a gente aí o tempo todo. Bruna e Carol. Passamos o horário, mas porque necessitávamos terminar essa leitura que é muito profunda, que é assim, nos auxilia muito no entendimento, né, dessa questão e desse assunto. E o que não fizemos hoje de pergunta, a gente vai fazer no próximo programa, porque o tema continua, esse tema é um pouco extenso, porque de fato ele tem. Nos é muito caro, acredito que Kardec tinha muitas perguntas a respeito, não é, Bonerges? E então foi bem aprofundado isso. Já queria me encaminhar para agradecer, falar que no próximo programa a gente continua, então, esse tema, reforçar isso. Passo a palavra para a Carol, se ela quiser falar alguma coisa. Agradeço a todos a participação e o carinho por nos receber aí na sua casa. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos pensar no nosso mestre querido Jesus, nosso governador planetário, neste momento, pela essa maravilhosa proposta que é para nós ela dissecada em detalhes, para que nós que estamos aqui na nossa caminhada, na nossa jornada terrena, e às vezes repetindo experiências, sem nos darmos conta desse nosso amigo que nos acompanha, e agradecer de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, por este momento desse conhecimento espiritual de imensa profundidade para nossas vidas, para a vida de todos os seres humanos que vivem no planeta, que se um dia forem capazes de se libertar e se debruçar sobre esse tema, em qualquer língua que for, em qualquer canto do planeta que for, em qualquer situação que se encontre, entregue-se a ele, medite nele com profundidade e veja quão transformadora que é essa informação. Diante de tudo isso, Senhor, dessa proposta maravilhosa que tu colocas para nós e que a doutrina espírita de forma inequívoca
trouxe para nós com tanta beleza, com tanta nitidez, com tanta clareza, com tanta facilidade de entendimento. Não é necessário grande inteligência para se entender isso tudo. Isso não é necessário. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por essa possibilidade. Nós agradecemos a ti, a Kardec, e aqueles espíritos, aquela falange de espíritos superiores que o acompanharam durante os longos anos de codificação espírita. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Kardec. Muito obrigado a todos vocês que o auxiliaram nessa santa e bela missão. Que assim seja. Até o próximo programa a todos.